Fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento, estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro nesse último dia do mês de outubro. Um mês marcado por muita volatilidade, por muitas movimentações no mercado, por muitas questões envolvendo tanto a Bolsa quanto os mercados internacionais, conflito geopolítico acontecendo no Oriente Médio, o preço do petróleo, enfim, um mês que já é tradicionalmente, muitos analistas têm comentado isso, a respeito de uma movimentação bastante forte, inclusive uma movimentação negativa dos mercados ao longo do mês de outubro, que já tem esse perfil tradicional ao longo da história. Esse mês não foi diferente, esse mês a gente continua batendo nessa tecla do mês um pouco mais volátil. Exatamente isso que a gente está vendo no Ibovespa, o Ibovespa que nesse momento sobe 0,44, mas tem uma movimentação mensal de queda de 3,03%. Inclusive esse mês de outubro, né, depois daquele agosto bastante forte, de uma queda bastante elevada, mais de 5%, e um leve respiro de 0,7% no mês de setembro, a gente segue nessa trajetória de queda para o Ibovespa, que até tentou chegar novamente nos 111 mil pontos. Hoje pela manhã, na abertura do mercado, a gente ainda sentia uma repercussão, ainda sentia um desdobramento das falas de sexta-feira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da questão fiscal, também repercutindo a entrevista do ministro Fernando Haddad. Hoje o pregão começou um pouco mais movimentado, algumas quedas acontecendo no Ibovespa, chegou muito perto de atingir os 111 mil pontos e aí as coisas foram arrefecendo, as questões foram sendo colocadas em uma outra perspectiva e o mercado financeiro foi dando uma acalmada. Tá certo que lá fora o mercado não está muito calmo não, todo mundo esperando a super quarta, todo mundo esperando a movimentação que amanhã teremos com a decisão de juros lá nos Estados Unidos. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, porque o que a gente está trazendo nesse momento é justamente a situação fiscal. Hoje cedo teve uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Simone Tebet do Planejamento, Esther Dweck também da Gestão, além do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha e o ministro da Casa Civil Rui Costa. Todos eles, todos os integrantes do governo reunidos com líderes da Câmara dos Deputados. A pauta, os próximos passos dos temas das propostas econômicas sendo tramitados no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, e como que isso pode melhorar a arrecadação do governo, que já estimava a possibilidade de não cumprir com a meta fiscal. Isso sinalizado na sexta-feira pelo presidente Lula e não desmentido ontem pelo ministro Fernando Haddad. Inclusive, isso acabou sendo o grande ponto de tensão, o grande ponto de interrogação no mercado financeiro. Mas por que que as coisas começaram a desanuviar? Por que que as coisas,
o horizonte começou a ficar um pouquinho mais claro. Olha só as informações que foram saindo ao longo desse dia. Ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele falou que a meta fiscal não foi discutida nessa reunião com o presidente Lula e os líderes do partido. Diz que o ponto central de toda essa discussão acabou sendo a necessidade de aprovação das medidas que aumentem as receitas do governo, que aumentem a arrecadação. Principalmente toda aquela questão envolvendo as subvenções do ICMS, que é uma pauta muito cara ao ministro Fernando Haddad. Além disso, a equipe econômica tem feito chegar aos ouvidos do presidente Lula argumentos técnicos, argumentos que possam fazer um convencimento do presidente Lula a adotar ou até mesmo sinalizar a necessidade de defender a meta fiscal no ano que vem. A grande argumentação desses interlocutores do presidente Lula é que manter a meta atual nos documentos oficiais do governo e não fazer nenhum tipo de menção fora da meta zero do déficit primário do ano que vem, isso é muito importante, mesmo que não se chegue a essa meta zero. Inclusive, um parêntese aqui, o próprio mercado financeiro já não acreditava na meta zero, o próprio mercado financeiro já tem uma estimativa de um déficit primário no ano que vem da ordem do 0,7% a 0,8%, chegando até 1% em algumas análises de especialistas em contas públicas. Portanto, o próprio mercado financeiro já não acreditava na capacidade do governo de entregar um déficit zero no ano que vem. Agora, o que acabou trazendo pé atrás do mercado é justamente o governo não se esforçar em cumprir essa meta. Por mais que não seja possível, talvez, chegar no déficit zero, o governo teria que fazer os esforços e todos os esforços necessários para chegar nesse número, chegar nessa meta zero. Portanto, esse é o argumento que tem sido utilizado com o presidente Lula. Esse é o argumento de que é importante defender, é importante verbalizar, é importante vocalizar toda essa necessidade de perseguir a meta zero a qualquer custo, seja o que o governo precisa fazer. Além disso, outras notícias que foram chegando. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, inclusive, diz que é contra o governo enviar ao Congresso essa mensagem de revisão da meta, justamente porque seria muito importante defender essa necessidade de chegar no déficit zero, pelo menos verbalmente, ou pelo menos colocando no contrato ali, colocando na lei das diretrizes orçamentárias que vai se perseguir esse déficit zero. Portanto, a gente vai vendo uma construção exatamente dos discursos, um alinhamento dos discursos de pessoas muito próximas ao governo federal, pessoas muito próximas ao presidente Lula, de que é necessário trazer essa meta, pelo menos uma tentativa de atingimento da meta. E agora há pouco, para a gente concluir esse raciocínio, o próprio presidente Lula estaria com uma necessidade, ou teria dito aos líderes dos deputados, das bancadas da Câmara dos Deputados, que, abre aspas, não vai gastar nenhum centavo a mais. E aí pedindo essa aprovação da subvenção do ICMS, que poderia gerar uma arrecadação de cerca de 35 bilhões de reais para o governo. Portanto, a gente vai vendo ao longo do dia essa construção, esse alinhamento de discurso, até mesmo esse otimismo por parte do mercado financeiro, depois que o presidente Lula acalmou um pouco os ânimos ou trouxe uma perspectiva para os deputados de que não vai propor, não vai gastar, não vai sinalizar, não vai fazer nenhum tipo de movimento muito brusco para gastos, para aumentar os gastos públicos. Na sexta-feira, quando a gente trouxe toda aquela movimentação do presidente Lula, aquelas falas que 0,25, 0,5 não seria nada no déficit primário, a grande questão é que o mercado interpreta assim mesmo, que 0,25, 0,5 ponto percentual talvez não seja nada. O problema foi essa verbalização
da questão. Foi o presidente Lula citar isso. E aí, quais são as consequências? Quais foram os desdobramentos? A gente já viu uma movimentação no parlamento, uma movimentação no Congresso Nacional, buscando aumento de emendas, buscando aumento de gastos, buscando aumento de recursos para serem liberados a estados, municípios e bases eleitorais. Esse aumento de gastos sem nenhum tipo de relação com o atual orçamento, ou seja, os parlamentares pedindo mais verbas, pedindo mais recursos, o que impactaria exatamente no orçamento do governo. Então, essa conjuntura, esse cenário que acabou estressando o mercado, estressando a curva de juros, colocando o dólar para cima e a bolsa para baixo. E hoje a gente tem um movimento, a gente vê um movimento da bolsa para cima, a curva de juros para baixo, e eu vou até ver como que está o comportamento do dólar nesse momento, ligeiramente para baixo também, talvez trazendo uma perspectiva um pouco menos enfática de que o governo vai desrespeitar o limite dos gastos, vai desrespeitar o arcabouço fiscal, vai descredibilizar todo o trabalho feito pela equipe econômica até o momento. Esse é o cenário, pelo menos, que a gente está vendo no dia de hoje, depois de um mês bastante importante, depois de um mês de muitas oscilações e muitas notícias que impactam o mercado financeiro. E para a gente começar essa conversa de terça-feira, entender um pouquinho mais sobre esses desdobramentos todos, já vou chamar aqui o Pedro Paulo Silveira, economista, sempre com a gente aqui na nossa programação. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer falar contigo novamente, muito boa tarde. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. O prazer é todo nosso. Pedro, a gente está falando, né, desde sexta-feira sobre essa situação envolvendo a meta fiscal, falas do presidente Lula, entrevista do ministro Fernando Haddad, uma reunião com a bancada e o alto escalão do governo na questão econômica hoje mais cedo. O mercado estressou quando houve aquela declaração do presidente Lula e hoje, talvez, tentando colocar as coisas no lugar, tentando entender se vai ser levado à frente mesmo tudo que foi comentado, tudo que foi falado. Como que você vê toda essa movimentação, Pedro, principalmente quando a gente vê um estresse muito forte na curva de juros, impactando também fortemente o mercado nos últimos dias e hoje tentando ali uma acalmada nesse último dia do mês? Não, o básico que a gente tem de economia hoje em dia é saber que trajetórias não sustentáveis da dívida pública exigem prêmios de risco maiores. E as trajetórias de dívida não sustentáveis têm relação com crescimento baixo, juro alto e déficit primário. Como o governo não controla o juro real, porque quem controla é o mercado pela sua percepção de risco. Como o mercado não controla, o governo não controla crescimento, ele tem que fazer um esforço gigantesco para gerar um superávit primário. Os exercícios dizem aí que a nossa dívida, dada a taxa de juro atual, em termos reais, dada a nossa taxa de crescimento esperado, você precisaria fazer uns 2% de superávit primário, 2,5%, para estabilizar a dívida. Hoje, esse déficit primário é em 0,8%. Então, o que o mercado está vendo é que o governo ele vem se acomodando a esse cenário de déficit e começou a entender agora, de maneira bastante, vamos dizer, prática, as dificuldades do ajuste. O Haddad anunciou no final do ano passado, quando ele colocou a proposta de arcabouço fiscal, ele veio falando ao longo do ano que ele ia conseguir arranjar 200 bilhões de reais de despesa via 200 bilhões de reais de receitas via aumento da tributação, via aumento da arrecadação. Ele está vendo agora que isso é muito difícil. Na medida em que essa ficha vai caindo, ele vai anunciando que não vai conseguir cumprir a meta, né? Que é difícil, e mantém o seu discurso. Isso vai
isso vai arranhando a credibilidade da política fiscal, evidentemente. O mercado tinha comprado o pacote fiscal, ele tinha dado uma boa reduzida nos prêmios da curva de juros e recentemente tem pedido de volta esses prêmios porque o governo não está entregando. Veja, o mercado já vê um déficit primário de 0,8 no ano que vem há muito tempo. Ele nunca viu o superávit primário equilibrado no ano que vem. O mercado só vê a dívida estabilizada lá por 2028, se tanto. Pela trajetória atual, você consegue estabilizar a dívida por 2030 e num patamar bastante elevado, superior a 90% da relação dívida-PIB. Eu acho que o mercado está sendo até bastante complacente, está sendo generoso na sua precificação desse cenário fiscal. O que o mercado quer agora, de maneira adicional, é um comprometimento do governo, pelo menos para tentar endereçar soluções para esse problema. O governo se comprometer em ou reduzir despesa, que já está claro que vai ser difícil, ou, no mínimo, aumentar as receitas, que o governo não largue desse osso. Eu acho que o movimento que o governo fez hoje tem uma tranquilizada no mercado. Essa tal reunião do Lula com as lideranças, os ministros, esse discurso do Padilha um pouco mais afinado com o Haddad, deu uma certa tranquilidade, mas o mercado ainda está bem longe de onde estava quando via no arcabouço fiscal uma solução limitada, mas uma promessa de solução. Naquele momento, a taxa de juros de 2027, por exemplo, estava ali em 10,20, 10,30. É claro que a taxa de juros dos Estados Unidos subiu nesse período também, mas aqui subiu mais. E subiu, eu acho, como medida dessa acomodação do governo a um déficit primário mais alto no ano que vem. Pedro, a gente tem comentado, e essa expectativa da queda dos juros pelo Banco Central, mas a gente vê, caiu, né, 1 ponto percentual desde o início do ciclo de flexibilização, e você falou, estava cerca de 10 e pouco, já está mais de 11. Ou seja, caiu de um lado, subiu do outro. E não necessariamente é equivalente, né? Porque um juro mais estressado na ponta longa acaba penalizando muito mais do que na ponta curta. Essa é a percepção, e aí quando a gente pensa no cenário econômico do Brasil com um juro mais longo, mais alto, a gente tem mais consequências negativas do que, de repente, uma manutenção de uma Selic em patamar mais elevado? Sim, o formulador de política, ele normalmente pode adotar duas posturas. Uma postura estratégica, paciente, escolher uma política fiscal mais robusta e, com isso, reduzir a taxa de juros e postergar a taxa de crescimento para alguns trimestres lá para frente, como, por exemplo, fez o Palocci no primeiro governo Lula, ou o formulador de política pode ser afobado, como foi o Guido Mantega e como tem sido o governo atual. Eu não vou falar o Haddad, porque eu acho que o Haddad ele não apita tanto assim. Mas o Lula tem sido mais afobado para entregar resultados de crescimento. Ele tem preferido adotar uma estratégia, como ele falou na sexta-feira, de colocar obras importantes para colocar o país crescendo, do que fazer um ajuste fiscal. Ele disse que o ajuste fiscal não é algo desejável no momento. Então, quando ele faz essa opção, ele faz uma troca. Ele troca a opção pela redução da taxa de juro longa pela opção de aumentar o gasto agora e ganhar alguns pontos de crescimento do PIB agora, mesmo que isso prejudique a taxa de juro mais longa. E esse é o caminho, é o que está acontecendo. A taxa de juro mais longa está subindo, a inclinação da curva está, usar o termo que o mercado gosta, está estipando, está ficando mais inclinada. E isso, evidentemente, faz com que as expectativas de crescimento fiquem mais pesadas, fiquem menores. Uma escolha por uma política fiscal mais frouxa necessariamente
implicam em taxas de juros mais altas. Ainda mais para um país como o nosso, que tem uma relação dívida-PIB que já é bastante alta. É ali ao redor de entre 75 e 80 e alguma coisa, dependendo do critério que você adote, ou do Fundo Monetário ou do Banco Central Brasileiro. De qualquer maneira, é uma dívida alta. E quando o governo faz uma opção dessa por escolher crescer agora, ele faz a curva tomar uma inclinação mais forte. Então, a gente vê isso aí, né? O 2027 agora. Eu sempre uso ele como parâmetro, não sei por quê, porque tem a série mais longa, mas podíamos pegar também 2029, 2030, eles estão dando um prêmio lá na ponta bem grande, né? Se o mercado acha que o Brasil vai parar de subir a taxa de juros ali ao redor de 9,5%, 9%, ele tem um prêmio gigante. Esse prêmio é um prêmio compatível com o risco fiscal percebido pelo mercado agora, dado que em 2029 e 2030 a relação dívida-PIB vai estar num patamar elevado, num patamar que pode ser um patamar de crise fiscal, que implica em taxas de juros reais mais elevadas, inflação mais elevada, e, portanto, o mercado tem que se defender. Pedro, você comentou, né, sobre essa movimentação do presidente Lula de tentar entregar crescimento, né, entregar retorno e respostas, principalmente para a sua base, né? Inclusive, a gente tem comentado aqui sobre algumas declarações, talvez focadas nessa base. O crescimento do Brasil nesse ano, né, já está ali esperado, estimado, perto da casa dos 3%. Mas com essa possibilidade de juro mais alto por mais tempo, esse prêmio mais elevado, isso compromete, de repente, o PIB potencial para os próximos anos? A gente consegue visualizar um decréscimo, uma desaceleração por conta desse nível de contração, por conta desse nível de aperto aí das taxas de juros? Eu vou fingir que eu não ouvi a palavra PIB potencial, né? Por Essa é difícil. Vamos falar expectativa de crescimento esperado, tá bom? Melhor. Ainda que você esteja recheado de razão. A política fiscal mais frouxa nesse momento, com esse nível de endividamento, com o estágio da taxa de juro real lá fora, dá para a gente pensar um aumento da taxa de juro de steady state e uma redução da taxa de crescimento. Não, tá bom, tá de bom tamanho. Mas assim, como você está com o mundo mais apertado em termos de taxa de juro, você está com o mundo crescendo menos, apesar dos indicadores contraditórios que a gente vê nos Estados Unidos. Você vê o crescimento da China menor, o crescimento da Europa menor. Nos Estados Unidos também vai ser menor, não tenho dúvida disso. Aqui você já teria uma pressão para desaceleração da taxa de crescimento. Com uma taxa de juros elevada, você tem mais um vento contra a velocidade de cruzeiro, que é a taxa de crescimento de longo prazo. Então, com certeza você prejudica o nosso plano de voo para longo prazo. Pode colocar uma taxa de juros mais baixa, porque essa trajetória do endividamento está muito ruim, ela está divergente ainda, né? E à medida em que o governo não consegue sinalizar uma mudança de postura, a gente realmente fica preso com essa visão mais limitada de crescimento. Você não tem como crescer com taxa de juro real tão elevada. Nós não estamos falando da taxa de juro que a base do PT tanto fala, que é a Selic, estamos falando da taxa de juro longa, que eles nunca olham, mas essa taxa de juro está alta. O que é mais curioso é que, como eles voltaram com a prática de emprestar dinheiro social, dinheiro barato, gratuito, com o nosso bolso, pelo BNDES, você tem mais uma outra pressão por encarecimento da curva lá na frente. Porque quando o BNDES empresta barato, o que acontece com a curva que a gente enxerga aqui é que ela sobe também. Esse é o resultado esperado quando você tem uma política de intervenção do BNDES no mercado de crédito. Então, pode esperar aí uma taxa de juro longa, maior e um crescimento menor. É um novo equilíbrio.
Maravilha. Pedro, seguindo aqui, né, a gente está no último dia do mês e aí você comentou, né, ao longo de todo esse processo de abertura da curva de juros aí, a gente tem a questão lá nos Estados Unidos, teve o conflito no Oriente Médio e ainda está tendo, que pode trazer algum tipo de pé atrás aí para o mercado. Tem uma situação envolvendo ainda Rússia e Ucrânia, enfim, a questão doméstica, temporada de resultados, inclusive lá nos Estados Unidos com alguns guidances trazendo uma perspectiva não muito promissora. Enfim, o que a gente pode falar de outubro, né, nesse mês tão conturbado e que não trouxe nenhuma perspectiva de clarear o horizonte à nossa frente, né? Fechando esse mês aqui, Bovespa para baixo, muita turbulência, muita coisa que aconteceu. Esse saldo de outubro é negativo na sua percepção? Bastante, né? A gente vinha entrando em outubro com a visão um pouco mais positiva para os investimentos, né? A gente estava imaginando, eu estava, mas a partir da leitura que eu fiz de outros relatórios também, mas eu acho que a visão predominante era essa, né? Uma economia global entrando numa fase decisiva do aperto econômico. Aqui no Brasil, do aperto de política monetária, aliás, aqui no Brasil a gente caminhando no relaxamento da política monetária, a inflação caindo, tinha uma visão positiva para o Brasil e uma visão, digamos assim, de cachinhos dourados para os Estados Unidos, né? Goldilocks, como eles adoram falar, uma visão na qual você subiria a taxa de juros, estabilizaria a inflação em algum momento lá para frente, mas não causaria uma grande desaceleração da economia. É isso que todo mundo estava vendo. E isso estava permitindo uma recuperação do mercado acionário também nos Estados Unidos, na Europa. À medida em que a taxa de juros continuou subindo sem parar lá, à medida em que estourou a guerra, isso descontinuou o movimento de recuperação das bolsas. As bolsas entraram num movimento de queda nesse mês. Eu acho que é o grande evento. O S&P voltou para a região abaixo de 4.200 pontos, que era um suporte importante, agora vira uma resistência, na linguagem dos grafistas. Mas a gente tem um cenário agora um pouco mais desafiador, né? Justamente porque os resultados corporativos começam a vir com guidances um pouco mais contidos. Aqui no Brasil, os poucos resultados que nós já vimos foram resultados não muito bons. Tirando a Ambev, que saiu bem hoje, surpreendentemente bem, os resultados têm vindo fracos, têm vindo mostrando uma desaceleração importante da economia global, no caso da Vale, ou mesmo resultados frustrantes aqui no Brasil. A gente vai ter mais resultados, mas o que a gente viu até agora me deixou um pouco mais preocupado. Eu acho que foi um mês de surpresa negativa. Os analistas estavam bem mais pessimistas com os resultados das empresas, e lá fora em particular, os resultados que saíram foram sempre de surpresa para cima, mas é porque o mercado lá estava mais pessimista. Agora, terminar o mês com a taxa de juros lá fora, nesse patamar de 4,80 e alguma coisa, 4,90, né? Terminar com uma guerra violenta como essa, toda guerra é violenta, isso foi uma idiotice o que eu falei, mas terminar com essa guerra que tem um potencial de estrago muito grande na região toda, no Oriente Médio como um todo, é preocupante, e acho que a discussão fiscal no Brasil requer um pouco mais de cuidado. Então, foi um mês frustrante, na minha opinião, sim. Vamos ver se em novembro a gente consegue recuperar um pouco disso. A questão é que novembro começa, não sei se com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas já começa com uma super quarta, né, Pedro? E aí, com o mercado, pelo menos brasileiro, fechado na quinta-feira, a gente já começa meio num clima, não sei, né, meio estranho, né, que a gente vai ter questão de juros nos Estados Unidos, no Brasil, talvez um comunicado bastante duro por parte do Banco Central aqui,
certamente algo mais enfático também lá nos Estados Unidos, e a gente vai estar no meio de um feriado, né? Pode começar o mês já meio azedo, o negócio por aqui, na sua visão, e aí ditar os rumos do mês de novembro, já que a gente não tem, pelo menos pela frente aí, nenhum evento, nenhum gatilho que a gente possa falar, poxa, isso vai acabar mudando a trajetória? Para o pregão de quinta, eu vou achar uma moeda aqui e vou jogar para a gente falar o que vai ser. Porque, de fato... Aqui ninguém perde dinheiro, fica tranquilo. Não. O viés desses comunicados, tanto lá como cá, o viés é claramente negativo, no sentido de ser viés com características hawkish, serem vieses de características hawkish. Eu acho que o Fed vai continuar apertando no sentido de fazer um discurso forte, e aqui vai ter que fazer uma correção para tentar, inclusive, fretar um pouquinho essa curva. Seria saudável, evidentemente, mas dizer lá, nós estamos de olho, não pense que é assim, vocês vão falando e a gente continua aqui de olho fechado, não vai ser um Fed importante. Agora, o que eu estou muito curioso também é para ver como é que vão ser os dados de emprego. É claro que amanhã a gente tem o ADP, mas o ADP tem descolado bastante do payroll. Então, sexta-feira eu acho que é um dado importante. Eu acho que o mercado de trabalho, eu acho, né, pela experiência que a gente tem ao longo dos anos, os trabalhos mostram isso, o mercado de trabalho ele demora um tempo para reagir, mas em algum momento reage, né, ao aperto. Vamos ver como é que foi o mês de outubro no mercado de trabalho americano, né? Eu acho que eu estou muito mais interessado nesse número do que efetivamente no que o Banco Central vai dizer amanhã. Para mim, amanhã ele vem com o discurso hawkish. Eu quero saber se o mercado de trabalho americano continuou contratando forte no mês de outubro, né? É claro que a gente vai ter a sujeira da greve das montadoras, mas talvez olhando pelos setores a gente consiga ter uma ideia um pouco melhor. Mas eu tenho a impressão de que o mercado de trabalho precisa começar a mostrar alguma sensibilidade à alta do juro, porque os indicadores mais importantes de liquidez, crédito para as empresas já começaram a apertar. Então, é possível que a partir de outubro, novembro, o mercado de trabalho lá comece a desacelerar. O que eu quero ver é isso, né? Eu acho que, para mim, o mais importante, inclusive, do que o Fed vai falar, é olhar esse número de outubro. Porque, com certeza, o que o Fed vai continuar dizendo é que a política monetária vai continuar sendo data dependent. Eles vão continuar dependendo dos dados que saírem para escolherem os passos que vão tomar na política monetária. E o principal dado tem sido, sempre foi na tradição do FED, dados de mercado de trabalho. Então, vamos ver como é que vai ser o mês de outubro. Eu estou muito mais curioso com isso, de fato, que vai acontecer na sexta-feira, do que com o que o Jeremy Powell vai falar amanhã à tarde. E aí, na sexta-feira, saem os dados do payroll. Dependendo de como vierem, talvez tenha aquela elevação derradeira em dezembro, terminando o ano com aquele presente lá para os Estados Unidos, né? Subindo a taxa de juros e trazendo alguma movimentação ali um pouco mais forte. Com certeza, esses dados de outubro e novembro vão ser os principais dados que o Fed vai olhar para essa reunião de dezembro, não tenha dúvida nenhuma. O mercado tem esperado para sexta-feira, na expectativa, 150 mil vagas criadas, com um número prévio de 89 mil. É um número ainda forte, mais uma vez, pode ter a sujeira causada pela greve dos metalúrgicos das montadoras, mas eu acho que é um dado mais relevante do que o próprio discurso do Jeremy Powell. Eu, pelo menos, penso assim, posso estar redondamente enganado. Eu acho que o mercado é forte o suficiente para obrigar a nossa humildade, o mercado é que vai dizer isso, mas
eu acho que sexta-feira vai ficar todo mundo colado para saber o que esperar desse dado. E nós estaremos aqui, evidentemente, 9h30 da manhã, dados do payroll saindo, BMC News já trazendo em primeira mão. Pedro, obrigado, viu, pela participação, sempre muito bom poder conversar contigo, ouvir essas análises todas aí a respeito do cenário e trazendo muito conteúdo para quem está nos assistindo. Obrigado mais uma vez, boa terça para você, Pedro. Obrigadão, boa terça para vocês todos. Tchau, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falamos aqui com Pedro Paulo Silveira, economista, trazendo grandes análises aí sobre esse cenário. E falou e disse, né? Sexta-feira, dados do payroll, o mercado de trabalho americano, um dos principais indicadores levados em consideração pelo Federal Reserve na condução da política monetária, um dado um termômetro, né? Praticamente, da economia americana. São 3h05. Deixa eu trazer aqui essa movimentação do mercado financeiro, a gente olhando, né, e monitorando toda a movimentação do Ibovespa nessa terça-feira. Eu até tinha comentado, né, que está caindo cerca de 3% ao longo desse mês de outubro, o Ibovespa, hoje especificamente subindo 0,47%, retomando o patamar dos 113 mil pontos, chegou a colar nos 111 mil pontos, na mínima intradiária 112.098 pontos, tentando ali, quase chegando nos 111 mil pontos. Mas nesse momento, retomando a casa dos 113 mil pontos, num movimento de recuperação do Ibovespa depois desse movimento de fechamento da curva de juros. Inclusive, depois, obviamente, de toda a movimentação que a gente viu ao longo dessa manhã, a fala, né, a conversa do presidente Lula com a equipe econômica, com líderes das bancadas da Câmara dos Deputados, inclusive hoje foi com líderes das bancadas da Câmara dos Deputados. Na semana que vem, muito possivelmente, já está marcado uma reunião com os líderes no Senado, onde pautas importantes também estão sendo debatidas, discutidas, inclusive para a tramitação da reforma tributária. Até hoje cedo saiu uma reportagem a respeito de uma entrevista com o Bernardo Api. Ele falou que seria muito ruim, um sinal muito ruim, se a reforma tributária ficasse para ser votada apenas no ano que vem e, consequentemente, promulgada no ano que vem, que isso seria um sinal muito ruim para a economia, um sinal muito ruim para o mercado, essa possibilidade de votação apenas no ano que vem da reforma tributária. Ele ainda acredita que vai sair nesse ano, ainda acredita que até o fim do ano os senadores discutam e votem esse tema. Calma, faltam 8 semanas. Mas agora são 3h07. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estou de volta aqui no BMC Market, continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa.
Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo nessa terça-feira, 31 de outubro de 2023. São 3h11. A gente monitorando o desempenho dos mercados globais. As bolsas na Europa fecharam majoritariamente em alta nessa terça-feira, acompanhando, evidentemente, a desaceleração da inflação lá no bloco. A inflação na zona do euro, que foi divulgada mais cedo, trouxe otimismo para os mercados lá no velho continente. Inclusive, a gente viu, viu o fechamento das bolsas europeias, com o DAX na Alemanha ganhando 0,64%, o CAC na França ganhando 0,87%, além de toda essa movimentação da inflação para baixo, uma inflação que não se via nos níveis atuais há bastante tempo, uma movimentação bastante importante para os próximos passos da política monetária. Inclusive, na última reunião do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde falando sobre essa manutenção da taxa de juros no bloco, falando que data dependente, como outros bancos centrais, também depende dos dados, dependendo da sinalização de um arrefecimento da inflação, de uma desaceleração econômica, e que todos os indicadores, todos os dados recentes na Europa acabavam apontando para esse cenário. Hoje também acabou sendo divulgado dados do PIB lá na zona do euro, também com uma desaceleração econômica. A gente lembra os últimos dados de PMI na Alemanha, Reino Unido, na França, na Itália, os PMIs trazendo essa perspectiva um pouco de desaceleração da economia, o que acaba contribuindo com a postura de manutenção da taxa de juros, por mais que esteja elevado, por mais que já esteja num patamar bastante alto, o juro lá na zona do euro. Pelo menos essa é a percepção, com a inflação mais comportada, num nível um pouco mais baixo, é possível que o Banco Central Europeu mantenha por um tempo, sem precisar fazer mais elevações. Por outro lado, a gente vê FTSE no Reino Unido caindo 0,08%. Essa questão inflacionária não deu tanta atração assim para a Bolsa do Reino Unido por conta de resultados da petroleira BP, também resultados de mineradoras e siderúrgicas, o que acabou trazendo uma consequência um pouco mais negativa, um peso um pouco maior
para o indicador lá no Reino Unido, FTSE caindo 0,08%. Nos Estados Unidos, a gente está com as bolsas em alta, tentando uma respirada nessa terça-feira, nesse último dia do ano. A gente sabe, né, e tem comentado aqui essa expectativa pela super quarta. A definição da taxa de juros lá nos Estados Unidos acaba sendo um motivador, né, de oscilações. A gente viu ao longo do dia os índices num patamar negativo passaram para o positivo, ou índices mistos, né? Inclusive, agora há pouco mesmo a gente via um Dow Jones subindo, um S&P caindo, e agora todos no mesmo patamar, no mesmo sinal positivo. Os três índices lá das bolsas americanas, o S&P, Dow Jones e a Nasdaq, no patamar positivo. Claro que tem também toda a situação envolvendo temporada de resultados. Até comentava com o Pedro Paulo Silveira agora há pouco que os analistas estavam muito conservadores para os resultados das empresas americanas, acreditavam que os resultados viriam muito ruins e eles acabaram surpreendendo positivamente. Não que o cenário não esteja desafiador, não que o cenário não esteja um pouco mais complicado para os ativos por lá, mas sim que existia um conservadorismo muito forte, muito grande, com a expectativa desses resultados, e houve sim uma melhora nos números que foram divulgados. Muito embora o guidance, né, a projeção, o que está por vir, acaba trazendo um certo pé atrás dos investidores, porque o cenário está complicado lá na frente, lá nos Estados Unidos, muita turbulência, muito nevoeiro pela frente, até todo mundo entender o que vai acontecer lá na frente, se o Federal Reserve vai manter taxa de juros, vai manter taxa de juros mais alta, por quanto tempo, só vai cair em 25, vai cair em 24, como está projetando o Citigroup, né? Vai elevar ainda mais a taxa de juros? Depende dos dados, depende, obviamente, né, de como vierem os próximos dados da economia americana. Inclusive, né, estava lendo aqui alguns relatórios a respeito da economia americana e dessa expectativa do Federal Reserve, né, do FONC de amanhã, e existe sim toda essa expectativa de que o FONC vai manter essa taxa de juros, o Fed Fund Rates, no atual patamar de 5,25 e 5,5. O mercado de trabalho ainda, né, é uma incógnita, ainda é um indicador que não se sabe exatamente como que vai vir. A gente estava comentando a respeito do payroll na sexta-feira e existe, né, uma expectativa de que venha comportado justamente para sustentar a definição dos juros pelo Fed e manter essa taxa de juros, né? E aí, com a taxa de desemprego subindo de 3,5 para 3,8 nos últimos 12 meses, essa narrativa de soft landing faz sentido, isso pelo menos por enquanto, na visão de muitos analistas. Então, é um cenário ainda desafiador, né? É um cenário que a política monetária ainda está bastante desafiadora, mas vamos ver como que vai ficar a mensagem de Jerome Powell após a definição dos juros amanhã, claro, com cobertura bastante extensa e em cima do lance aqui na BMC News. É isso aí, vamos continuando com o nosso BMC Market, continuando com os principais destaques, as principais notícias. Antes de eu chamar o meu convidado, deixa eu só trazer informação importante aqui no meu giro do mercado a respeito das empresas de varejo de alimentação, que acabam sendo ali as empresas que eu vou abordar também com o convidado. Olhando aqui as empresas aqui, quem está liderando? O Grupo Pão de Açúcar, praticamente 9% de alta no Pão de Açúcar. E o Açaí, que também divulgou seu resultado, subindo ligeiramente, subindo 0,09%, chegou até a subir um pouquinho mais, mas segue subindo. Carrefour também em elevação. E para falar um pouquinho mais a respeito desses resultados, falar um pouquinho sobre cenário, quero trazer aqui o Bruno Komura. Ele já está aqui com a gente, o Bruno Komura, que é analista da Potenza Capital. Bruno, bem-vindo aqui ao BMC Market. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom?
Tudo jóia, maravilha. Bem melhor agora, Bruno, com a sua participação aqui no nosso BMC Marketing. Seguinte, a gente está vendo nessa temporada de resultados, inclusive hoje, o mercado reagindo muito bem, pelo menos há algumas empresas que divulgaram seus números. Esses balanços acabaram sendo os definidores, destaques aí desse pregão de hoje. Eu queria entender um pouquinho a sua visão dos números, principalmente de Pão de Açúcar, porque é o destaque do pregão, é o destaque de alta de hoje, e parece que o mercado ficou bastante animado com os números, mesmo nesse balanço ainda tendo um histórico ali ou um rescaldo das participações do grupo Êxito. Como que está a sua visão para esses números? Como que você analisa esse resultado do Pão de Açúcar e, consequentemente, a movimentação no dia de hoje? O mercado animou agora com o Pão de Açúcar novamente? Eu acho que sim, né? O resultado ele veio um pouco melhor do que era esperado. Quando a gente olha crescimento de receita, vem um bom crescimento, um bom nível de crescimento, mas eu acho que o principal são as linhas mais embaixo, né? Então, quando a gente olha a margem bruta, teve uma melhora bastante expressiva, e também a gente viu uma melhora na margem EBITDA, né? Então, tudo isso mostrando aí que, por mais que o cenário ele seja desafiador para o varejo alimentício, né? Como a gente vê aí na inflação de alimentos, a gente vê que a companhia ela está sendo bem sucedida na parte de controle de custos, e a gente consegue ver, então, esses números, essas medidas, né, através de margem e EBITDA. Então, por isso que eu acho que é um ponto bastante positivo. O mercado gostou bastante porque surpreendeu positivamente, mas a gente é um pouco mais cauteloso com o papel, porque a gente vê que a companhia continua bastante alavancada, a gente vai ter uma redução de alavancagem com a redução dessa fatia do Êxito, mas eu acho que depois disso a alavancagem ela vai se reduzindo aos poucos, né? Então, hoje a gente vê a empresa aí negociando um pouco acima de 5 vezes dívida líquida e EBITDA, então, por isso que é um nível que chama atenção, né? Porque é alto, os juros, querendo ou não, ainda continua elevado, então resultados financeiros aí vão penalizar um pouco os resultados da companhia por um tempo. Mas a gente está gostando dessas perspectivas, né? Então a gente gostou desse número, agora a gente vai continuar acompanhando para ver se o cenário vai realmente melhorar. Até porque, né, tá havendo uma reestruturação operacional na companhia, o mercado também fica ansioso para saber os desdobramentos disso, né? Não necessariamente o que impactou nesse resultado vai continuar lá na frente. Esse é um ponto sensível, Bruno, é um ponto de atenção que o mercado ainda vai aguardar os próximos resultados para saber os desdobramentos dessa reestruturação? Com certeza, né? Quando a gente vê que ela já está em andamento já faz mais de um ano, né? Então, a gente começa a ver os frutos de todas essas mudanças, e uma coisa que eu acho que a gente espera, né, para os próximos resultados é a manutenção dessa tendência. Então, a gente vê que não é um resultado pontual, isso é bem melhor, então dá para melhorar então as perspectivas, como a gente vê a companhia no futuro, né? Então, a gente entende que está no caminho certo, que está sendo feito um bom trabalho, e agora o que a gente quer ver é a consistência, a manutenção dessa tendência. Olhando mais para o cenário macro também, né, Bruno, a gente sabe que toda essa movimentação da inflação dos alimentos acaba impactando as companhias, né, do varejo alimentar como um todo, algumas mais, outras menos, principalmente o setor de atacarejo, como o açaí, acaba sofrendo um pouco mais, o Pão de Açúcar talvez nem tanto, mas mesmo assim ainda sofre. Os resultados melhores do que esperado acabaram compensando esse ponto negativo, esse impacto negativo da inflação dos alimentos. E se esse movimento se perpetuar, os próximos resultados precisam ser ainda melhores para compensar, para ter algum tipo de movimentação positiva, mesmo com essa inflação ainda bastante decadente, a inflação de alimentos? Eu acho que sim, né? Uma coisa que a gente vai ter que olhar bastante agora é como que as companhias vão lidar com isso, né? Então, o jeito mais fácil, né, o mais direto de lidar com esse tipo de cenário é o controle de custos, né? Então, melhorando a eficiência, seja logística, seja nível de vendas. O que a gente vê, por exemplo, no açaí, é que
que o açaí ele está tendo bastante sucesso também na conversão das lojas extras que ele adquiriu do Grupo Pão de Açúcar. E quando a gente vê, né, que os administradores, né, os gestores, eles escreveram nos resultados, é que eles estão conseguindo aumentar bastante, então, o nível de venda de cada loja, né? Então, aumentando aí num nível mais de 2 vezes do formato hipermercado. Então, o que acaba sendo bastante positivo, então ajuda a diluir bastante os custos fixos. Então, além disso, né, quando a gente vê que a loja é bem posicionada, né, quando a gente fala de localização, a gente vê que tem um período de maturação um pouquinho mais curto, então o que acaba sendo bastante positivo. Então quer dizer que a gente pode ter uma melhora de margem dessas lojas convertidas, compensando até um pouco essa queda não queda, mas talvez essa frustração em relação ao crescimento das vendas. Maravilha. Pensando nas vendas, né, e você citou na resposta anterior, queria abordar um pouco mais a questão das vendas nas mesmas lojas, né, que vieram meio mistas, inclusive em vários resultados. Algumas tiveram crescimento, outras tiveram um leve decréscimo, mas eu queria entender um pouquinho sobre por que, né, esse indicador acaba sendo tão importante na hora de analisar e até na hora de repercutir o resultado, Bruno, porque lendo alguns relatórios, né, muita gente, muitas casas falam assim, poxa, é bom ficar de olho nas vendas nas mesmas lojas, é bom dar destaque para as vendas nas mesmas lojas, se cresceu, se caiu, justamente para entender um pouco dessa dinâmica da companhia e como que isso vai acabar ajudando, né, na melhora da percepção daqui para frente ou até mesmo no entendimento dos analistas. Fala um pouquinho a respeito desse indicador, né, nos resultados. Por que acaba sendo tão importante? Por que acaba sendo tão evidenciado, principalmente nessas lojas aí de varejo, esse indicador, Bruno? Quando a gente compara as empresas elas vão estar em momentos diferentes. Então vão ter empresas que vão estar num período de expansão muito forte e vão ter empresas que vão estar no mercado mais maduro, onde a abertura de lojas vai ser um pouco mais pontual, vai ser um pouquinho mais lenta. Então, para a gente conseguir ter uma comparação mais parecida entre as empresas, para expurgar esse tipo de efeito, a gente acaba olhando esse indicador, né, que é o Same-Store Sales. Porque, independente da abertura de lojas, a gente quer ver como é que está o aumento de vendas, desconsiderando essas lojas que foram abertas recentemente, né? Então, normalmente, a gente desconsidera as lojas que foram abertas tem menos 12 meses desde a abertura, e por isso que a gente acaba olhando essa medida, porque ajuda a comparar melhor essas empresas. Mas, além disso, né, a gente entende que quando uma loja ela foi aberta recentemente, ela tem um certo tempo de maturação. Então, pode demorar até 4 anos para maturar, dependendo do segmento. E a gente gosta de acompanhar esse tipo de indicador, porque a gente consegue ver a evolução dessas lojas também, dado que nenhuma empresa divulga a operação loja a loja, né? Então, a gente acaba olhando as lojas como um todo e uma melhora desse número, né, a gente entende que parte pode ser por causa de inflação, parte pode ser por causa do aumento do volume de vendas, mas também a gente consegue ver também que tem uma parte que vem por causa desse aumento de eficiência e maturação, né? Então, quando a gente vê lojas no começo, elas não são tão conhecidas, então o fluxo é um pouquinho menor, mas com o passar do tempo, a gente vê que esse fluxo vai melhorando, vai se normalizando, e com isso a gente vê, então, que a empresa ela poderia, então, agora focar na parte de custos, de melhoria de eficiência. Então, toda a questão logística, né, como é um diferencial muito grande desses atacarejos, a gente consegue ver através dessa métrica, né? Então, por isso que é tão importante, porque aí a gente, então, desconsidera se uma empresa está sendo muito agressiva na abertura de lojas ou não. E querendo ou não, isso também a gente consegue pegar em outras linhas, né? Uhum. Aí a concorrência também entra nesse radar, né? Porque dependendo da abertura da loja ou da velocidade da abertura da loja, dependendo da localização, como você comentou na resposta anterior, para equivaler ou para superar a concorrência ou numa loja mais madura, quando abre alguma loja concorrente, isso também fica no radar para saber do desempenho e tudo mais, né? Como que tá essa concorrência, principalmente
mais para o eixo aqui sul-sudeste, né, que a gente fala bastante, onde tem uma concentração também muito mais ampla dessas lojas de varejo de alimentos listadas em bolsa? Quando a gente pega esse eixo principal, né, sul-sudeste, a gente vê que tem um nível de saturação muito grande. Então, quando a gente pega algumas análises para ver intersecção dessas lojas, né, para ver se tem outras lojas de concorrentes ou lojas da mesma companhia em raios diferentes, como, por exemplo, raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, a gente vê que a possibilidade de abertura de lojas aqui nesse eixo, né, sul-sudeste, é bastante complicado. Então, a região norte e nordeste é a que tem menor nível de competitividade, ou seja, onde tem o maior espaço para abertura de lojas. Então, a gente vê bastante esse foco, né? Então, quando, por exemplo, o Carrefour, ele adquire o Grupo Big, que tem bastante exposição no nordeste, a gente olha até a estratégia do Grupo Mateus, que atua bastante forte lá no Maranhão e está se expandindo para o restante do Nordeste, a gente vê que é uma decisão acertada, porque lá tem, apesar de ter bastante espaço para abertura, tem que ser feito com bastante cautela, porque a gente precisa ver também que tem espaço para fluxo, né? Então a gente acaba olhando cidades, habitantes por cidade, para ver se faz sentido ou não, né? Aquela estratégia que a empresa está adotando. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo, né? A gente viu recentemente, né, nos anos pós-pandemia, que os players regionais, né, aquelas empresas regionais, ganharam bastante espaço, enquanto que as empresas aí com ações listadas na bolsa acabaram ficando um pouco para trás desse movimento. Mesmo porque o Carrefour ele tinha que lidar bastante com a aquisição do Grupo Big, enquanto que o Assaí ele estava lidando aí com a conversão das lojas do Extra. Então, por isso que até abriu um pouco de espaço para os concorrentes serem um pouco mais agressivos nessa expansão. Mas a partir do momento que a gente vê que esses processos eles já estão finalizando, já estão chegando ao fim, então pode ser que a gente veja então uma volta dessa expansão, principalmente nessas regiões, né, Norte e Nordeste. Era até o ponto que eu queria chegar, né? Falando em Norte e Nordeste, você citou, obviamente, o Grupo Mateus, que tem se tornado ali um expoente, né? Tem surfado talvez um oceano azul na região e fora desse eixo, né? Você vê, e aí analisando os múltiplos, crescimento, analisando a concorrência, você vê que o Grupo Mateus pode se sobressair, o Bruno, dos pares, pelo menos aqui do eixo sul-sudeste, como uma empresa que vai ter um crescimento um pouco mais exponencial, ter um crescimento mais interessante, por estar, né, obviamente, numa região, numa geografia diferente, com talvez um oceano um pouco mais aberto para crescimento, com uma via de crescimento um pouco mais interessante. Talvez possa ser um player ali para o investidor ficar de olho? Sim, eu acredito que sim, né? O Grupo Mateus, ele provavelmente ele vai continuar crescendo mais do que os concorrentes, porque ele tem essa expertise do Nordeste, né? A gente entende que toda a vantagem competitiva que ele tem no estado do Maranhão dificilmente vai ser replicado nos outros estados, mas a gente vê que tem certas sinergias, que tem bastante aprendizado que pode ser utilizado na expansão em outros estados. Então, quando a gente pensa em subsídio, a gente vê que no Maranhão tem um subsídio que é bastante importante para a empresa, e eles conseguiram agora no estado de Pernambuco também, né? Desde antes do IPO, eles já anunciaram isso, a gente viu que provavelmente esses benefícios eles vão continuar aí por um bom tempo. Então, isso dá um pouco mais de conforto para a tese, né? Ajuda a apoiar, né, todo esse crescimento, essa agenda de expansão, né, para o norte da Bahia, para os outros estados no geral. E a gente vê que a estratégia tem tido bastante sucesso, provavelmente que a gente vê no Maranhão, né, de ter acordos de exclusividade de distribuição de algumas marcas, não vai acontecer nos outros estados, mas de qualquer forma a gente está vendo uma expansão bastante saudável, sendo muito bem feita, né, com toda a disciplina de alocação de capital. Então, por isso que a gente gosta bastante dos números, a gente vê que a estratégia parece que está sendo feita, a estratégia de crescimento está sendo bem implementada, e por isso que a gente entende, né, que é um dos maiores potenciais, né, e quando a gente olha desde as ações desde o IPO, né, a gente vê que passou por um mau momento, mas que agora talvez o ambiente ele esteja mais propício, né, para o crescimento, né, com o custo de capital baixando um pouquinho mais, com
essa possibilidade de aquisição de real estate, né? Então, você comprar localizações, você tem imóveis melhores localizados, então tudo isso vai ajudar bastante o grupo. Maravilha. Bruno, me encaminhando aqui um pouquinho mais também, né? A gente fala de micro, fala de macro, mas os dados recentes, né? E as expectativas também, por exemplo, a gente viu a questão fiscal interferindo na curva de juros, elevando o prêmio da curva de juros mais lá na frente, né? E tudo isso acaba impactando algumas empresas que têm um pouco mais de sensibilidade. Tem essa questão da inflação de alimentos que a gente comentou aqui, não só, né, no varejo de alimentos, mas em outros setores também. Enfim, o cenário atual, né, de juro, de inflação, de mercado de trabalho, expectativa de crescimento econômico, ainda está colocando aquele ponto sensível nessas ações, nessas companhias. A gente sabe que o varejo está bastante, né, penalizado nos últimos tempos por conta desse cenário macro, por conta das incertezas e instabilidades. Ainda é o cenário base para vocês essas turbulências permanecerem pesando nos resultados, pesando no dia a dia das companhias, pesando, né, nesse cenário todo para o varejo que a gente está vendo? Eu acho que sim, né? Por mais que a gente já tenha visto o início do corte de juros, eu acho que para as famílias começarem a sentir isso de uma forma mais significativa, né? Que comece a liberar espaço no orçamento, eu acho que vai demorar mais alguns meses. Então, provavelmente a gente vai ver essa pressão nas vendas, então a gente não vai ver as famílias consumindo tanto, e por isso que a gente acha que, por mais que a gente tenha uma queda de juros, a gente vê que as empresas mais alavancadas, que são sensíveis a juros, seja pela alavancagem ou pelo negócio, devem se beneficiar primeiro. E o varejo, que tem muita correlação com esse cenário macroeconômico, ele vai ficar para um segundo momento, né? O que a gente está esperando para ver, então, como é que vai ser o resultado dessas varejistas. Então, a gente está sempre olhando essas varejistas de vestuário para ver se agora, nesse terceiro trimestre, vai ser aquele momento que vai ter uma estabilização, que vai ter uma parada na piora dos resultados. E se a gente vê esse tipo de coisa, né, nos resultados, a gente pode ver que daqui a alguns meses, né, começo do 2024, lá para o segundo tri, terceiro tri, a gente possa ter uma melhora dos resultados. Mas o que a gente precisa ver primeiro, então, é essa estabilização. A gente ainda não tem certeza se isso vai acontecer. Se não acontecer nesse trimestre, a gente acha que as ações podem sofrer um pouquinho mais, podendo se estabilizar somente depois, quando estiver esperando o resultado do quarto trimestre. Pois é, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Última pergunta aqui para você, Bruno. Olhando as movimentações de hoje, com tudo que aconteceu, resultado, pão de açúcar disparando, eu vi muita gente reprecificando, recolocando, né, preço-alvo para as companhias. Você vê ainda upside para essas companhias, para essas empresas? Ou, como você falou, de repente elas ainda vão sofrer um pouco mais? Talvez não seja ainda o momento de fazer algum tipo de movimentação por parte dos investidores. Como que você está analisando esse momento, olhando o preço de tela, olhando expectativas e olhando esse resultado que foi divulgado recentemente? Então, quando eu olho os preços, né, principalmente ligando o preço das ações aos múltiplos, a gente vê que tem a maior parte das ações, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a Renner, que sempre foi vista como uma empresa de boa qualidade, que sempre negociou um múltiplo acima de 20 vezes preço-lucro, hoje está negociando num patamar muito abaixo. Mas a gente não vê como uma oportunidade muito boa ainda, porque a gente vê que a concorrência está muito alta. Então, a gente tem as empresas asiáticas aumentando muito a competitividade, e a Renner ela não está conseguindo combater esses novos entrantes, né? Então, por isso que a gente entende que vai ter um de-rating, né? Então, vai ter que negociar com desconto em relação à média histórica, e a gente não sabe qual que vai ser o número ao certo. Pode ser que ela esteja bem precificada, e por isso que a gente não vai ver mais aquela expansão de múltiplo, né, com a Renner voltando a 20 vezes. Então, a gente está bastante cauteloso com essas ações no geral. O que a gente acaba gostando um pouquinho mais são empresas mais resilientes. Então, a gente pode pegar até uma Raia Drogasil, né, que está com múltiplo alto, ela normalmente é vista como uma empresa cara, mas provavelmente vai entregar um bom nível de crescimento de receita, de same-store sale. Então, por isso que acaba sendo bastante positivo, né? E
até quando a gente fala de vestuário, né? Então, a gente é bastante cauteloso com essas empresas, né? Tem Renner, C&A, Guararapes, mas a gente vê com muito bons olhos, então, a Soma, a Arezzo, que é voltado para um público mais de alta renda, e por isso que tem um bom nível de resiliência e ainda tem um bom poder de barganha, né? Então, usando o poder da marca, eles conseguem ter uma margem superior, conseguem sustentar esse bom nível de margem. Então, por isso que a gente acha que pode ser uma boa oportunidade, principalmente com Soma. Eu sei que Soma ainda está bastante incerto por questão de turnaround da Hering, mas o que a gente tem visto, né, então é um pessimismo muito grande de que o turnaround da Hering emperrou na Soma e por isso que teve uma penalização muito grande. Mas dependendo de como for esse resultado, pode ser que a gente tenha uma revisão diferente das outras ações, né? Então a Arezzo e Soma pode ter uma revisão para cima, enquanto que as outras elas devem continuar tendo uma revisão um pouco mais para baixo dos preços. Pela sua participação, volte mais vezes aqui. Um abraço para você, ótima terça-feira. Obrigado, boa tarde. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, conversamos com o Bruno Komura, analista da Potenza Capital, um papo bastante abrangente, né? Bastante aberto a respeito do setor de varejo, trazendo os principais destaques do setor que divulgou resultado, né? Várias empresas do setor divulgaram resultado nas últimas horas, algumas ontem à noite, outras hoje de manhã, e a gente segue aqui monitorando toda a movimentação que o mercado financeiro faz em relação a essas companhias. 3h40, a gente vai agora para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, na TV fechada, no Profit da Nelogica e também no nosso portal bmcnews.com.br. Continue com a gente, continue na nossa audiência, porque o BMC Market, eu, Felipe Nascimento, volto daqui a pouquinho, continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo.
amigos da EQI? E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, nesse último e derradeiro dia do mês de outubro, 31 de outubro, 3 horas e 45 minutos. Estou monitorando aqui o desempenho do mercado, a reação do mercado financeiro, inclusive com alguns sinais mistos que vêm lá do Palácio do Planalto. Há pouco a gente trazia aqui a informação a respeito de que o ministro Fernando Haddad participou da reunião com o presidente Lula, que a questão do fiscal tinha sido não abordada diretamente, mas com alguns sinais, inclusive com o presidente Lula falando que não iria gastar nenhum centavo a mais, né? Falando aos parlamentares, falando aos deputados da base aliada. A questão é que, nesse mesmo discurso, nessa mesma conversa, Lula falou que não gastaria nenhum centavo a mais, portanto não criaria novos gastos, mas disse que não vai haver contingenciamento de verbas. Garantiu aos parlamentares que não vai ter nenhum tipo de contingenciamento de gastos previsto no orçamento do ano que vem. Essas falas, né, foram ditas inclusive por alguns parlamentares ouvidos pela Folha de São Paulo, que traz essa informação. De acordo com eles, nessa reunião, o presidente disse que não vai haver corte de investimentos, como obras e também gastos na área social. Isso acabou sendo interpretado pelos parlamentares como uma sinalização de que deve haver uma revisão da meta de déficit zero das contas públicas, justamente para evitar os cortes no orçamento do ano que vem. Portanto, mensagens distintas, mensagens divergentes, né, a respeito de talvez ali um não aumento dos gastos, mas ao mesmo tempo de um não corte dos gastos também, o que acaba trazendo algum tipo ali de consequência, né, para o orçamento do ano que vem. Eu estava monitorando, inclusive, né, a curva de juros, a gente conversava bastante a respeito dessa movimentação, o DI 2027, que inclusive o Pedro Paulo falou, um dos preferidos, que ele olha ali mais ou menos a mediana, né, o meio do caminho ali da ponta mais curta, da ponta mais longa, e aí ele acabou perdendo um pouco do ímpeto de queda, tá? Estava caindo cerca de 0,5%, 0,4%, agora já cai 0,23%. E a gente vê também, né, que essa movimentação na curva de juros segue trazendo alguns impactos para algumas empresas, por mais que majoritariamente as empresas do Ibovespa estejam no patamar positivo, principalmente as mais atreladas, né, mais relacionadas a juro, à inflação e ao cenário doméstico, ao cenário econômico doméstico, também sustentado ali por conta dos dados de emprego divulgados hoje, que acabam colaborando com essa expectativa, com essa perspectiva de melhora no nível de emprego da população brasileira. Inclusive, eu estou até monitorando, né, as empresas que mais puxam o índice, tentando entender um pouco dessa dinâmica, porque a gente sempre fala, né, commodities e instituições financeiras, Vale, Petro e bancos acabam puxando mais o Ibovespa. E de todas essas empresas, apenas a Vale sobe, Vale subindo 1,32% neste momento, tentando chegar ali nos R$70, mas ainda não chegou não.
69,08. E aí, da parte negativa, né, das commodities por conta ali da Petrobras, caindo 1,13% a Petrobras, e aí Bradesco caindo 1,34%, Itaú caindo 1,20% e o Banco do Brasil praticamente no 0 a 0, caindo 0,04%. E para determinada surpresa, se a gente pode dizer assim, as ações de companhias aéreas despontam na alta do Ibovespa hoje. Comentava mais cedo, né, sobre Pão de Açúcar, subindo bem, subindo forte, mais de 8%, já foi desbancada pela alta da Gol, que já sobe 8,54%. Azul, um pouco mais modesto o crescimento, 3,38%. Talvez, né, com uma melhora no ambiente do dólar, talvez com uma melhora no ambiente econômico, né, toda essa situação de emprego, toda essa situação envolvendo a melhora, inclusive, na renda das famílias, talvez possa trazer um impacto positivo para essas ações. Claro que, por outro lado, nos últimos dados de inflação, a gente percebeu, né, passagem aérea impactando a inflação, né, passagem aérea subiu absurdamente nos últimos tempos, impactando fortemente a inflação. Ainda a passagem aérea trazendo esse peso para o IPCA, na leitura do IPCA 15, obviamente, que tem um tempo de leitura um pouquinho mais diferenciado. Mas é justamente isso, né? É essa a movimentação que a gente está vendo no Ibovespa hoje, é isso que a gente está monitorando no pregão de hoje. Inclusive, né, continuando aqui essa movimentação, a gente falava a respeito de empresas varejistas, agora há pouco com o Bruno Komura, falei sobre concorrência, falei principalmente desse varejo de alimentos, né? Lojas de supermercados, de atacarejo e toda a dinâmica desse setor. Agora, há pouco saiu uma informação importante, inclusive apurada pelo Valor Econômico, que o grupo espanhol de varejo Dia deve vender suas operações aqui no Brasil, justamente porque são consideradas deficitárias e com baixos resultados aqui no Brasil. Inclusive, esse negócio deve atrair o interesse de fundos de private equity, além de grupos estrangeiros. Não deve haver, por outro lado, interesse de grandes varejistas como o Grupo Pão de Açúcar e Carrefour. Inclusive, um escritório acabou sendo já contratado pelo Dia, segundo essas informações, para buscar investidores para fazer esse negócio, para fazer esse deal aí do Dia com algum fundo de private equity ou algum grupo estrangeiro que queira entrar no mercado ou consolidar no mercado brasileiro. Os controladores deram preferência de concentrar os esforços em investidores espanhóis e até mesmo de melhorar a marca lá na Espanha, onde a marca é bem consolidada e tem um retorno mais rápido do investimento. O Dia foi procurado e em nota diz que o grupo vai informar ao mercado caso se concretize qualquer tipo de operação estratégica, segundo o Dia. Interessante essa movimentação, né? Por um lado, o Dia dizendo, né, ou pelo menos considerando as operações deficitárias e com baixos resultados, uma empresa espanhola, por outro lado, uma empresa mexicana que abre loja aqui no Brasil, principalmente na capital paulista e adjacências, que é a OXXO, né? A gente falou bastante a respeito de OXXO recentemente, que está crescendo as operações, está buscando ganhar espaço aqui no Brasil e talvez crie e abra mais lojas, mais e mais lojas, não só aqui em São Paulo, mas também buscando cair aí nas graças da população brasileira em vários outros locais, em várias outras regiões aqui do Brasil. É isso então, pessoal. A gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso BMC Market. Muito bom poder contar com a companhia, com a audiência de todos vocês. Claro, lembrando, né? Amanhã a gente tem a Super Quarta. Amanhã a gente vai fazer uma programação especial a partir das 3 horas da tarde, com, evidentemente, a divulgação do comunicado do Banco Central americano, posteriormente
o discurso e a entrevista coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e todas as implicações que isso acontece, que isso vai acontecer no nosso mercado. Posteriormente, a partir das 6 horas, teremos também uma programação especial com a cobertura, com o esquenta do Copom, e aí, posteriormente, com a definição da nova política monetária, com a comunicação do Banco Central, a gente trazendo aqui as informações em cima do lance para vocês, possivelmente a partir das 6h30 da tarde, quando o Banco Central faz essa divulgação. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu volto amanhã a partir das 2h30 da tarde e você fica agora com o closing. O Maurílio Goldner, a Isabela Takaki chegando aqui com toda a movimentação do fechamento do mercado financeiro. Não sai daí, continua na programação da BMC News. Nos vemos amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. O que acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França.
entre